Olá, amigos. Vamos estudar na reflexão de hoje, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, da perfeição moral, as virtudes e os vícios, que é um dos capítulos. Aí nós vamos estudar duas questões. Uma questão é a 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam um progresso na senda do bem. Mas haverá sempre virtude quando há uma resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, olha, nós comentamos na reflexão passada exatamente isso. O que os Espíritos já falaram. Quando a gente luta para não cair na tentação. Quando Jesus vai nos ensinar a orar, por que ele fala? Quando vocês orarem ao seu Pai, diga assim. E ao ele nos recitar, ensinar a orar, como conversar com Deus, ele fala: Pai, e não nos deixeis cair com as tentações. Porque uma das provas mais difíceis da vida são exatamente as lutas com as más tendências morais que nós trazemos de vidas mal vividas, né? Então ele diz que essa é uma das virtudes. Mas a mais sublime da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu semelhante. Sacrifício do interesse pessoal é assim: você está numa decisão, algo que você vai fazer que vai te beneficiar, mas se você fizer, não vai te beneficiar o teu próximo. Mas se você sacrificar o teu interesse e beneficiar o teu próximo, ou ele ou mais pessoas serão beneficiadas, esse sacrifício é muito mais sublime do que a própria luta contra as suas más tendências, dizem os espíritos superiores Allan Kardec na questão 893, e eles colocam adendo: desde que não haja nesse sacrifício pessoal um interesse oculto. Isso nos leva então a duas palavras. Qual seria a maior virtude? A maior virtude é esse sacrifício do interesse. Então o interesse é uma das palavras. Tudo que está ligado ao interesse pessoal significa o quê? Do mundo para mim, egoísmo. Do mundo para mim, egocentrismo, egolatria. Tudo que é para mim, tudo que é vinde a mim, né? Tudo que é o vinde a mim, está ligado ao amor próprio. Nos distancia de Deus. Tudo que é ligado ao outro, ao próximo, ao bem do semelhante, nos aproxima das leis de Deus e nos ajuda na nossa evolução. Então é muito importante, isso nós vamos encontrar na obra espírita em várias questões que a gente pode colocar lá ou procurar no índice a palavra intenção. E nós vamos ouvir os espíritos superiores dizerem em vários momentos: tudo depende da intenção. Até nas nossas leis jurídicas atuais a gente vê isso. Se há intenção de cometer um crime ou se não há intenção. Foi sem querer, vamos dizer assim, foi por acaso, né? É lógico que quando tem um acidente, acidente é acidente. Mas há aqueles provocados por excesso de bebida, excesso de velocidade. Quer dizer, não estava programando de machucar alguém, mas estava fazendo tudo o que podia dar chance. Então não deixa de ser um crime, mas embora não houvesse a intenção, então nas leis nossas existem atenuantes, mas nas leis de Deus essa palavra intenção ela é fundamental, porque é ali que vai dizer se nós estamos trabalhando com sinceridade, sem segundas intenções, como diz aqui, para o nosso semelhante, ou com o interesse pessoal. Então a segunda questão é exatamente essa. Allan Kardec daí vem perguntar qual que é o sinal mais característico da imperfeição. E a resposta é a palavra: o interesse pessoal. Então são forças que trazem para nós tudo a nosso favor, forças que levam para o semelhante, tudo pelo bem do próximo. E aí se divide o bem e o mal, o altruísmo do egoísmo, o amor ao próximo, o amor próprio. E aí que nós vamos ver quando que nós estamos andando em direção à evolução moral ou quando que nós estamos aprisionados. Eu deixei reservado uma historinha para a gente comentar, que eu nunca pensei que fosse usar nesse tema, porque é uma história que eu iria usar para um tema sobre a caridade.
mas ao contrário, ela coube, eu acho que muito bem aqui, é muito importante falar sobre essa historinha. Foi escrita pelo escritor que usou o pseudônimo de Malbataan. É um escritor que eu admiro muito, eu tive muitos livros dele, meu pai tinha a coleção, desde pequenininho eu lia todas aquelas obras, me apaixonava pelos ensinamentos éticos, morais, e ele cria esse personagem persa, Malbataan, né, para poder contar histórias desses encontros nesses países muçulmanos, histórias maravilhosas. E num dos seus livros, que é talvez o mais famoso, já passou de 50 edições, O Homem que Calculava, ele vai contar uma história que vai nos servir hoje para reflexão. Mas eu gostaria de falar um minutinho sobre Malbataan, porque as pessoas conhecem Malbataan, já ouviram falar de Malbataan, mas não têm noção de quem era. Malbataan foi uma pessoa, ele era carioca, nasceu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, então carioca, né? No estado do Rio de Janeiro é fluminense, então ele era carioca e fluminense. E o nome dele é Júlio César de Melo e Souza. Viveu na infância no estado de São Paulo, no interior, depois foi crescer lá, viver em Pernambuco, onde fez faculdade e tudo. Matemático por excelência, né? Ele era professor, educador, pedagogo, conferencista, matemático. Ele foi um matemático tão importante, escreveu livros sobre didática dentro da matemática, com essas histórias tão importantes, que o dia do matemático, dia 6 de maio, é o dia do seu nascimento. Então ele foi homenageado com o dia do matemático, o dia do seu aniversário de nascimento. Júlio César de Melo e Souza. Tem pessoas que ainda se recordam dele em vida. Ele desencarnou em 74. Em 1974, num infarto fulminante, 79 anos, dando aula. Né? Uma pessoa que deixou um legado para a humanidade, livros traduzidos em vários idiomas. Até hoje tem edições sendo lançadas segundo o site com o próprio nome dele, malbataanla.com, vocês procuram. Tem muita informação e muitos livros maravilhosos. E nesse livro, em que ele escreve a história desse matemático, Beremi Samir, de 26 anos de idade, um jovem muito inteligente, que cuidava de carneiros e contava aves, e foi descobrindo essa sua habilidade em matemática. Então ele conta como a personagem principal encontra Beremice, se impressiona com a sua genialidade e convida ele para ir para Bagdá. Servia seu mano, que era um grão-vizir, lá para ele ficar o chefe de toda aquela de Bagdá, para ele poder ser um grão-vizir daquele califa lá, né? Então ele topa de ir, os dois montam no mesmo camelo e vão. E um dia eles estão passando perto no deserto, atravessando, passando perto de um caravançará. Caravançará seria a rodoviária dos camelos lá no deserto, só que aquela estava abandonada e eles estavam numa discussão, 3 pessoas discutindo ali, e eles param, vão lá ver o que está acontecendo, perguntam se pode ajudar, e o mais velho responde: olha, nós estamos vivendo um dilema aqui, estamos muito nervosos, porque nosso pai faleceu e nos deixou 35 camelos. E para o mais velho, que sou eu, ele pediu para ficar metade, está lá na herança. Para o do meio, para ficar uma terça parte, e para o menor, uma nona parte. Só que não dá para dividir 35 pela metade, daria 17,5. Dividir 35 em 3 partes, vai dar 11 e pouco. Dividir 35 em 9 partes, vai dar 3, pouco cabelo. E nós estamos aqui sem saber como fazer. E nisso, o matemático, muito astucioso, olha que interessante, ele usa o seguinte argumento: fala, então vocês fiquem tranquilos, deixa que eu me ponho como X e resolvo de uma maneira equânime essa situação, que todos serão agradados. E virou para o amigo dele, que era o dono do camelo, que estava dando a carona para ele para Bagdá, e disse assim: você me cede o seu camelo, eu vou dar para eles, porque daí a divisão fica redondinha. E eles: pô, não, mas daí nós vamos ficar a pé, só tem um camelo. Eu falei: fique tranquilo, eu sei o que estou fazendo. Então ele já sabia de antemão que ao ele acrescentar aquele camelo, mudaria toda a orientação daquele cálculo. Viraram 36 camelos, não eram mais 35. 36 por 2 deu 18. 18 é mais que 17,5. Perguntou para o mais velho: você está satisfeito? Lógico que eu estou, já ganhou mais do que ele iria ganhar.
E vamos dividir por 3, dá 12. Ia ser 11 e pouco. Você está satisfeito? Lógico que eu estou, já estou ganhando mais. Aí virou para o outro, olha, dá 4 camelos, uma nona parte. Você ia ganhar 3, não sei, não está bom para você. Nossa, ela resolveu o problema. Só que a hora que você soma 18 com 12 com 4, dão 34 camelos. Sobram 2. E aí entra aquele raciocínio, mas como que se for sobrar 2? E é simples, porque se 3,5, se sobra 0,5, do outro sobra 0,6, do outro já sobrava quase 2 camelos ali, naqueles pedaços lá da conta da matemática. Quando ele acrescenta o dele, é que ele faz sobrar de vez os 2 camelos. Então ele fala, então, não seria justo agora que eu devolvesse o camelo do meu amigo, que entrou na conta, e esse que sobrou, se não podiam dar para mim, porque eu resolvi o problema. E eles falam, nossa, é justíssimo. Todos ficaram satisfeitos. Quando eu conheci essa história, eu pensei um dia eu vou usar essa história para refletir sobre a caridade. Aí você dá algo seu e recebe em dobro. Mas a astúcia desse matemático foi muito oportuna. Assim, na verdade, ele estava de segundas intenções. E o tema que nós estamos abordando hoje é qual é a intenção. Nesse caso, há um pormenor. Todos saíram ganhando. Porque aquele que ia ganhar 11,5 ganhou 12, o que ia ganhar menos que 4 ganhou 4. Então todos ficaram satisfeitos. Mas o matemático foi astuto. Então a intenção dele era, se for, então vamos pôr dentro do tema em voga. Se nós olharmos para o coração daquele matemático, porque Malbatahan, ele escreve livros com ética e moral muito bonitas, as histórias dele. Vamos colocar essa ética moral dentro desse jovem. Se ele fez isso sabendo que ia ser bom para eles, mesmo que fosse bom para ele, porque eles podiam não querer dar de volta o camelo, né? Ou aquele que sobrou podia ficar para o mais velho e falar, não, eu sou mais velho, eu vou ficar. Não, se ele tivesse feito isso então de boa intenção, falou, olha, aí vocês ficam com o camelo, mas devolvem o nosso e a conta está pronta. E alguém vai ficar com o camelo a mais. Então eu veria que ele é uma pessoa boa. A intenção dele era só resolver usando a sua inteligência, usando a matemática. Mas se ele fez aquele raciocínio pensando em ganhar o camelo que ele sabia que ia ganhar, naturalmente ele estava pensando em si próprio, embora soubesse que fosse resolver os problemas dos outros, mas aí não haveria mérito. Então a gente vai ver, conforme nos ensinam os espíritos superiores, que o mérito está onde não há o interesse próprio. Então quando a gente faz as coisas com o sacrifício pessoal, vou dar meu camelo para vocês resolverem o seu problema, sem segundas intenções, há mérito. Se houver a segunda intenção, eu vou oferecer meu camelo, mas eu sei que eu vou já ganhar, vão sobrar 2 e eles vão daí me dar 1, isso daí não há mérito. Não houve, vamos dizer, um crime contra o ser humano, porque todos saíram ganhando, mas daí não houve virtude, porque ele sabia que iria sair ganhando. Então hoje eu uso essa história do excelente, do notável Malbatahan, Júlio César de Melo e Souza, para esse raciocínio sobre as virtudes e as imperfeições, e analisemos sempre todo o movimento nosso de alma, toda a nossa conduta, ela sempre vai estar pautada em fazer o bem para o próximo ou o bem para nós mesmos, sempre nessas forças, ou para nós ou para o nosso semelhante, ou deixarmos de fazer o que poderá redundar na ausência do bem e no mal secundário que nos responsabilizará, conforme estudamos na nossa reflexão anterior. Um grande abraço a todos.